Agora, então a polícia tem que mostrar uma investigação dizendo que elas tinham envolvimento e que por isso e aquilo. Senão, uma puta de uma covardia. E se foi covardia, o próprio Ser Vermelho pode ter cobrado. Então vamos lá, vamos ver e vamos entender então. Gente, eu tenho novidade agora. No caso de duas irmãs influenciadoras que foram assassinadas com vários tiros bem pertinho da praia. Bianca tinha 15 anos e a Beatriz 20. Elas eram influenciadoras com muitos conteúdos. Elas gostavam de falar, por exemplo, do bairro onde elas moravam, gostavam de falar como as pessoas conviviam por ali, mas elas escondiam uma informação extremamente importante. De acordo com a investigação da polícia, elas namoravam pessoas do crime organizado. Um grupo rival, o Comando Vermelho, descobrindo que essas meninas que namoravam com bandidos de um grupo rival acabaram monitorando as redes sociais das duas meninas só de olho para saber onde elas estariam. Como elas tinham acabado de colocar um stories dizendo que estavam na praia, veja você como é que os bandidos chegaram para matar essas duas meninas. É impressionante. Bianca, 15 anos, Maria Beatriz, 20. Duas irmãs conhecidas nas redes sociais por produzirem mini-novelas. Os dois caras roubaram o celular dela, vai deixar assim mesmo, é o 27, mano. Os conteúdos misturavam humor e vida real. O talento fez com que elas somassem mais de 2 milhões de seguidores. Mas o sucesso chegou ao fim de forma repentina e trágica. As irmãs foram assassinadas em uma ação cinematográfica organizada por uma das maiores facções do país. Mas qual é a relação das duas com o grupo? Seria vingança? Ou elas foram executadas por engano? A polícia já tem a resposta para essas questões. O alvo, segundo os investigadores, era Antônio Vitor Araújo Ferreira, de 18 anos, conhecido como Moscou. Ele também um influenciador com milhões de seguidores. Moscou era namorado de Bianca. Sabe que nós éramos felizes. Para a polícia, ele entrou na mira do Comando Vermelho por fazer propaganda de uma facção rival chamada Guardiões do Estado. Mas na hora do ataque, que aconteceu na orla de Fortaleza, Moscou não estava ao lado da namorada. Integrantes do Comando Vermelho, então, decidiram mandar um recado. Executaram as irmãs em via pública. Testemunhas dizem que a ação dos assassinos foi cinematográfica. Eles surgiram pelo mar, em uma moto aquática e em um barco. Depois fizeram vários disparos em direção ao grupo onde estavam as irmãs. Maria Beatriz morreu no local. Bianca... Mano, os malucos chegaram, fizeram um ataque anfíbio, mano. Bom, primeira coisa, vamos lá. Mano, volta. O que a senhora, sua mãe, muito amor no coração, te ensinava quando você era menino, mano, volta? Quem se mistura com porco, come farelo, farelo come. Farelo come. Cara, as moças são vítimas de um crime. Só que tinha ligação com o tráfico. Tráfico rival, é isso? Facção rival. O tal do Moscou aí é criminoso? A reportagem fala que ele é influenciador. Tinha ligação, né? Fala alguma coisa do tipo, né? Com outra facção, né? Promovia outra facção. Isso quer dizer que MC Pose do Rodo pode ser morto pela facção rival. Isso, também. MC Luan também. Perfeito. Né? É isso? Isso. E aí você, namora um cara desse, você tá exposto a esse fim trágico. Agora, o investimento que os caras fizeram pra se expor e ter uma repercussão dessa, porque se a menina tem 2 milhões de seguidores, se o cara também, o tal do Moscou aí, que eu nem sei quem é, nem conhecia, também tem um monte de milhões de seguidores, vai dar mídia. Tudo isso lá em Fortaleza. A gente falamos do Rio de Janeiro, a gente não tá falando da Bahia mais, nem do Rio de Janeiro. Agora Nordeste. Agora é Fortaleza. Vamos lá, vamos continuar. Bianca foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.
Bianca estava grávida de apenas 2 meses. A morte da namorada despertou a fúria de Moscou. Assim que o influenciador descobriu do assassinato dela e da irmã, ele foi até as redes sociais e jurou vingança. O pirambu vai pegar fogo, seu se esconde, viu? Se esconde, seu que nós vamos chegar naquele modelo que nós vamos. Você está ligado, nós é o terror. Horas mais tarde, na madrugada seguinte ao assassinato das irmãs, 5 pessoas foram baleadas em um campo de futebol que fica no território dominado pelo Comando Vermelho. Todas estão internadas, algumas em estado grave. Para a polícia, Moscou e Igor Rodrigues da Cruz, de 28 anos, conhecido como Lek Lek, são os responsáveis pelos disparos. Os dois já estão presos. Moscou foi autuado por tentativa de homicídio e organização criminosa, mas na delegacia negou participação no ataque. Que estão me acusando, eu dei participado de uma chacina como se fosse para cobrar, mas Deus sabe, senhor, Deus sabe que eu não participei de nada disso. As mortes das... A voz do povo é a voz de Deus, não é verdade isso? Não sou eu que estou dizendo, eu vou perguntar. Se te convenceu, digite 1. Se não convenceu, digite 2. Cara, isso aí não é direito brasileiro, não é contraditório entre a defesa. É só uma opinião popular. Cadê? Vamos ver. Moscou. Ataque. Que estão me acusando, eu dei participado de uma chacina como se fosse para cobrar, mas Deus sabe, senhor, Deus sabe que eu não participei de nada disso. As mortes das irmãs ainda são E investigadas. aí, convenceu alguém? Cara, eu digitaria 2, sabe por quê? Porque, cara, se esse moleque aqui, ele mais um, conseguir entrar numa área do Comando Vermelho e chegar lá e executar 5, o Comando Vermelho é muito fraco. Ou não? Sim, Não. seria. Eu até acho que é possível ter uma cobrança do próprio crime, porque fala, pô, meu irmão, quem autorizou vocês fazerem uma merda dessa aí? Vocês fizeram uma merda. Ou a facção rival foi lá, pesado, Não somente com de um 2. padrão invasão, Isso. guerra de, né, tomar território, e foi lá e deu um prejuízo. Para ficar de exemplo. Eu acho mais provável do que o guerreiro aí, sozinho, matar essa no peito. Porque é o seguinte, irmão. Se fizer uma operação nesse padrão aqui, chegando em jet ski, num barquinho, fugiram, assumiram esse risco todo. Aí eu também não conheço lá, né, cara? Eu não sei. Fico imaginando no Rio. Praia de Ipanema. Hein? Irmão. Praia de Ipanema, os camaradas descem ali, pá, e vai pra onde? Leblon, vai pro Vidigal, vai pra onde? O endereço é certo, todo mundo vai ver. Agora, em Fortaleza, como é que é? Eu sei que Fortaleza tem umas áreas de mangue, área de praia. Isso. Mas vamos lá. Os caras meteram uma bronca dessa. Sem autorização da facção? Se foi... O que o chat tá dizendo? Eles sabem de tudo, cara. Bom, a rapaziada falou que o discurso aí, o depoimento do camarada não convenceu, né? Não convence. Eu acho que não convenceu, não que ele seja inocente, né? Na verdade, assim... Eu acho até que pode não ter sido ele, né? Mas não porque convenceu, mas porque o cara não tem esse potencial, né? Sozinho. 2 caras. 2 caras, exato. Mas na delegacia negou participação no ataque. Que estão me acusando, eu dei participado de uma chacina como se fosse para cobrar, mas Deus sabe, senhor, Deus sabe que eu não participei de nada disso. Agora, curioso, né? Aqui era o bichão doido, né? Pirambu vai pegar fogo, seu se esconde, viu? Se esconde, seu que nós vamos chegar naquele modelo que nós vamos. Você está ligado, nós é o terror. Horas mais... Nós é o terror. Bom, alguém pode estar falando assim, porra, Globo, deixa de ser insensível, a namorada do cara morreu, e o cara tava, com raiva, tomado por emoção, e falou isso ou aquilo.
Beleza, é porque assim, os elementos que estão aí, né, cara? Minha emoção realmente não consegue estar aqui nessa hora, né? Aqui eu não consigo ver, infelizmente. Ó, coitada, namorada, tá envolvido com crime, é o bichão, nós é o terror. E eu tenho pena da família das meninas. Confesso que das meninas nem tanto, porque elas estavam envolvidas com sujeitos desse, né? Infelizmente. Então, não merecem morrer por isso. Mas não é uma menina Vitória, não é uma menina Bruna. Não é. Certo? Ninguém merece morrer. Só que se você exalta uma facção numa cidade que tem a criminalidade do jeito que tá assumindo risco. Corre risco. Da mesma forma que eu assumo o meu risco quando eu venho aqui, honestamente, falar sobre problemas diversos aí, com polícia, com facção A, facção B, com político. Eu tô assumindo o meu risco. Faz parte. Ela assumiu dela numa aventura, aconteceu. Tudo culpa de quem? Por conta do tal do Moscou? Agora, é uma puta de uma covardia também da facção, né? Uma puta de uma covardia. Se a guerra é com Moscou aí, por que pegou as meninas? Pega o cara, esse maluco aqui. Parece a menina, porra? Agora, então a polícia tem que mostrar uma investigação dizendo que ela tinha envolvimento e que por isso e aquilo. Se não, uma puta de uma covardia. E se foi covardia, o próprio Ser Vermelho pode ter cobrado. Essa cena aqui, ó, pode ter sido eles mesmo. E aí o moleque aqui deve estar pensando, porra, na verdade eu sou mó bundão. Eu juro, eu só sei falar na internet. Moscou foi autuado por tentativa de homicídio e organização criminosa, mas na delegacia negou participação no ataque. Estão me acusando, eu ter participado de uma chacina como se fosse para cobrar, mas Deus sabe, senhor, Deus sabe que eu não participei de nada disso. As mortes das irmãs ainda são investigadas. Os atiradores não foram identificados. Nas redes sociais, seguidores lamentaram o triste destino das jovens e ainda tentam entender por que as duas foram vítimas da guerra de facções. O Lombardi fez uma observação bem interessante aqui do Moscou. O Moscou é o cara que está com a camiseta azul, chorando enquanto ele dá a entrevista. E o Lombardi estava imitando o rapaz, que ele aprendeu a fazer duas coisas, né? Ele faz assim com as mãos o tempo todo. E ele chora. Mas não sai sai lágrima, não. Nada. Sim. Nada. E ele fica aqui, eu juro que eu não tenho nada a ver com essa... Mas não chora. Nada. Vamos ver o Moscou. Detector de mentiras, Renata Lombardi. Eu sou o namorado da Bianca, certo? Eu passei a noite todinha orando, fiz um círculo lá na minha rua, muita gente. A gente orou para não acontecer nenhum mal, ficamos pernoitando a noite toda, todo mundo orando. Quando deu 4 horas, 3h30, por aí, a mãe dela disse que ela veio para óbito, Senhor. Então me acusando de eu ter participado de uma chacina como se fosse para cobrar. Mas Deus sabe, Senhor, Deus sabe que eu não participei de nada disso. Tá bom. O cara realmente não tem uma lágrima, né? Mas vai esperar o quê de um maluco desse? Bom, fiz uma breve pesquisa aqui, Glauber. Achou o Moscou na internet? Não, eu fiz uma breve pesquisa aqui em uma das reportagens que foi veiculada aí, abre aspas, é sabido que Moscou exerce uma forte influência e possui enorme respeito na GDE, uma vez que faz publicidade gratuita para da facção. Em virtude desse fato, uma ordem de execução vinda dele seria facilmente acatada pela GDE, principalmente para vingar a morte das adolescentes, diz um trecho do relatório policial. Então, ele pode não ter participado no momento lá no campo, mas ele pode ter feito, né, um pedido e a facção acatou. Alguém aqui no chat falou que ela era de uma área onde o
o C Vermelho atua e ele é da área onde o GDE atua, GDE atua, né? Então, Cara, se ele fez o pedido, ele participou, pô. Ele só não botou a mão. sim, exato. Então, Quem manda, participa também. Agora, cara, se a mina mora na área do Comando Vermelho, se envolve com o cara ligado a facção rival, cara, é o puro suco da merda. De favela, de guerra de facção, porque, pelo amor de Deus, eu até acho que eu fui insensível demais aqui em desconsiderar que é uma menina de 15 anos, uma menina de 20, mas é difícil. E fica o recado aí para as outras meninas de 15, de 20, de qualquer idade que se envolve com esse tipo de gente aí, né, cara? Agora, como que ninguém viu, cara? Como que ninguém sabe quem são os atiradores? Como que ninguém tem... Porra, na praia. Os caras chegaram de barquinho e foram embora e ninguém viu, não tem nenhuma indicação, a polícia não sabe nada. Porra, não tem os banhistas, os caras foram o quê? Foram pro marzão pra dentro? irmão, Não tem nada, meu irmão, nada. Tem um pescadorzinho de testemunha, nada. Cara, tu vai morrer. Não conte com o Estado, cara. O Estado não dá resposta. Lá no mato, lá, a menina Vitória, ninguém sabe. Ninguém viu? Não tem câmera? Não tem nada. No meio da água, mesma coisa, não tem nada. Na cidade? Ih, tem nada. Só se for show da Lady Gaga. Show da Lady Gaga e o Estado pega os caras que iam vender na Uruguaiana. Essa piada só vai entender quem acompanhou o conteúdo todo, principalmente a parte do show da Lady Gaga. Então, assim, cara, é difícil, né? Difícil. Bom. Bizarro, mas... tem muito o que falar, cara. Tá bom, tá bom. Ô Lombardi, e aí? Você acreditou nele ou não? Ah, claro que não. Aí Porque eu- apesar dele aparecer chorando, a polícia diz que ele é bandido. Não, e ele tem uma outra cena em que ele bate e fala que ele vai se vingar no bairro onde as pessoas foram baleadas. Vai ferver o bairro lá, e ferveu mesmo, que 5 pessoas foram baleadas. Eu não acredito no Moscou de jeito nenhum. Nem eu. Não apenas porque a polícia está dizendo, mas quando você tem aquele vídeo do rapaz, esse aqui é ele chorando, certo? Quando ele já tinha sido preso. Quando ele não estava preso ainda, que ele estava solto, ele estava lá esbravejando, porque eu vou pro bairro, porque eu vou me vingar, porque eu vou não sei o quê, porque eu vou matar. O cara que é bom de caráter não faz isso. E a namorada dele tá grávida. Aí ele Agora, o maluco é homem, né? É criminoso, mas é homem. O cara é criminoso, mataram a mulher dele. Porra, com o filho dele na barriga. O cara fez o que ele sabe. Se é você, se sou eu, que respeita a lei, só ia restar duas coisas: chorar e chorar. Rezar. Para que nesse caso você tenha sorte e que você faça parte daquele percentual pequeno que o Estado consegue dar uma resposta. Se você for fazer igual o Moscou, vai ficar sem a mulher, sem o filho e sem a liberdade. Ou tem que fazer bem feito para não ser preso. E aí arcar com as consequências divinas aí do seu átermo. Se o homem não pegar, a má notícia é que Deus vai saber. Aí, de acordo com a fé de cada um, se tá valendo, se não tá. Eu prefiro pular essa parte. Olha que o maluco foi homem, ele fez mesmo, ele foi. Porque mataram a mulher dele. Sendo ela do crime ou não, ele também é.
E que, de fato, ainda no crime é uma covardia. A guerra é com o cara, resolve com o cara e não com a menina. O que tu acha, mano, Walter? Eu acredito que, bom, era falado que com família não se mexe, né? Então, criminoso ele não tem ética, né? Mas daí era como se fosse um combinado, né? Que com família não se mexe. E se de fato ele não estava naquela localidade, quando eu vi a notícia, eu pensei que ele estivesse próximo. Só que ele não estava, ele nem tinha ido ao local, não estava nem no grupo. Então não dá para saber, irmão, a motivação da rapaziada que faz isso e se de fato a cúpula ali da facção autorizou, né? Não dá para saber. Cara, que caso bizarro. Vamos lá, cara. E deixa eu estruturar aqui as coisas. Morreu uma menina de 15 anos. Se ela tem envolvimento, não dá muito sentimento. Agora, porra, eu tinha deixado passar essa parte que a menina estava grávida. O bebê ali dentro não tem nada a ver com isso. Se a menina estava envolvida com crime, se o pai é criminoso, infelizmente a chance desse bebê ter um futuro difícil é enorme. Mas o bebê tem o direito de vir pro mundo. A menina tinha o direito de estar viva. O criminoso que matou a menina e o bebê por conta do cara é covarde. E se o criminoso que foi lá e resolveu o problema com outro criminoso foi homem, dentro do papel de honrar a mulher dele e o filho dele. Mas tudo isso é o puro suco da desgraça. Tanto para a menina que se envolve com um sujeito desse. Primeiro ponto. Segundo ponto. Fica grávida de um sujeito desse. Terceiro ponto. Morre por conta de um sujeito desse. Facção de um lado, facção do outro é só desgraça. E no meio, eu aqui nessa rabura tendo que comentar um assunto sensível desse. Correndo risco de ter errado. Na minha falta de sentimento, inicialmente. Mas é isso. Triste. Triste, principalmente por conta do bebê.